Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês como é que eu fiz o bolo de rosas usando a receita do Frosting Buttercream que eu fiz para o aniversário da Eva, filha da Heather. A Heather pediu para mim para fazer um bolo com a massa nos tons degradês em rosa e também depois do lado de fora coberto com rosetas com o frosting também em degradês. Então eu comecei aqui fazendo uma massa básica de bolo e eu dividi a massa em duas e agora eu vou gradativamente tingir a massa. Então eu ponho só um pouquinho do vermelho e tinjo para que chegue num tom bem clarinho rosa. Aqui eu vou untar a minha forma, despejar a massa e levar para assar. Com a outra metade eu vou tingir novamente, mas adicionando um pouco mais de corante. Esse corante é um corante alimentício em gel e ele é bem concentrado. Se você quiser, eu uso um palitinho de dente para começar a adicionar as gotinhas. Agora aqui eu unto novamente e coloco o segundo bolo para assar. Então aqui no total eu tenho uma receita de bolo. Agora eu bato outra receita de bolo, tinjo mais uma numa cor mais escura e a outra metade eu vou deixar no branco mesmo, não vou colocar nenhum corante. Se você quer a receita dessa massa de bolo maravilhosa, que vai com muitos recheios, diversos recheios, de doce de leite a frutas, clique aqui. Depois de assado e frio, eu vou começar a empilhar o bolo com o recheio entre eles. Então a primeira camada é o rosa mais escuro, onde eu tiro a tampinha dele, que é aquela parte mais gordinha que não fica bem retinha e horizontal. Então eu vou descartar essa parte. Lógico que aqui em casa as crianças já estavam esperando para comer. E aqui eu vou rechear com o recheio básico de bolo. E se você ainda não assistiu o vídeo, clique aqui para conferir. Essa receita é muito fácil, básica, ela vai em tortas, ela pode vir em recheios de bolo, você pode colocar frutas como eu mostro no vídeo, fica maravilhoso, não tem erro. Depois da primeira camada, eu coloco o segundo bolo no segundo tom de degradê e você vai notar aqui que eu uso duas formas diferentes. Então, os bolos não necessariamente têm exatamente o mesmo tamanho, mas isso não tem problema, porque eu posso retirar o excesso das laterais para que ele fique bem retinho. Coloco o recheio novamente. E aqui eu não posso colocar muito recheio, porque senão as camadas do bolo vão começar a deslizar para o lado. Então você coloca o suficiente para deixar ele molhadinho e parte para a próxima camada. Continuo colocando o recheio entre as camadas com a tampinha dele retirada. Coloco o recheio em cima, agora a minha última camada sem cor nenhuma. E depois disso eu vou retirar o excesso nas laterais e colocar na geladeira um pouquinho para que ele fique bem firme o recheio. Aqui, depois de bem firme, eu vou colocar o meu Buttercream Frosting, que você pode conferir a receita no vídeo com o link aqui abaixo. E é muito importante que você espalhe o Buttercream em toda a superfície do bolo, incluindo as laterais, para que ele fique bem homogêneo e as flores, aqui no caso, grudem no próprio creme, porque se você colocar ela diretamente no bolo, as flores vão começar a cair. E também você vai ter pedacinhos de bolo no frosting. Então é bem importante que você cubra toda a superfície do bolo, como se você estivesse passando uma massa corrida numa parede. Não precisa ficar perfeito, mas o suficiente para cobrir a superfície. Chegou a hora agora de confeitar o bolo com as rosas. Aqui eu uso a receita do Buttercream Frosting, a mesma que eu usei para fazer a parte branca e cobrir a massa do bolo. Eu uso um bico de pitanga, o formato de pitanga grande,
e eu tinjo o Buttercream Frosting em 2 tons de rosa, sendo que a decoração total tem 3 tons, o tom branco, neutro, que eu não coloquei nenhuma cor, o segundo tom com uma pitadinha de rosa e o terceiro com um rosa um pouquinho mais escuro. E aqui vocês podem ver, eu começo pelo centro, faço a rodinha em volta como se fosse um espiral. A Ju me ajuda inclinando o bolo, porque eu não tenho a base certa para que fique inclinado. Mas quem faz bolos e confeitos sabe do que eu tô falando. Então aqui eu continuo agora no segundo tom de rosa e devagarzinho você vai colocando as rosas. Não se preocupe que tenha alguns buraquinhos entre a camada de cima e a de baixo. Quando você termina a segunda camada, você pode preencher os buraquinhos com apenas uma apertadinha, que é uma pitanguinha. Como vocês sabem, eu faço as coisas por gosto, eu não faço isso profissionalmente, então eu não sou uma super profissional. Mas eu sei que não dá para ficar perfeito e no final o efeito das rosas vai esconder todas as imperfeições das rosinhas, porque ninguém vai ficar olhando para uma rosa específica. Então não se preocupem, porque o efeito no final é maravilhoso. Depois de muita paciência, eu estou na última fileira, na última camada, como eu já disse, na branca, não tem nenhum corante. E eu vou continuar fazendo as rosinhas e elas terminam bem na bordinha da base com a parede do bolo. Agora a parte de cima, eu começo com uma rosa no centro e ao redor dela eu faço rosas basicamente do mesmo tamanho. Paciência é a chave do negócio. Se não deu certo, pegue a sua espátula, retire o excesso e faça de novo. Você pode ver bem claramente que elas quase que se sobrepõem. Se você precisar fazer mais uma voltinha em cima da rosa, não tem problema. Para o toque final, agora eu vou colocar os sprinkles, que é um açúcar com o efeito de glitter. E eu espalho em toda a lateral do bolo, do jeito que dá, né? Eu tento inclinar um pouquinho e colocar na lateral do bolo e depois na parte de cima. Como eu já disse, você precisa de 3 receitas de frosting para fazer um bolo que tem 2 receitas de bolo, para cobrir ele totalmente com rosas. E esse bolo pode ficar fora da geladeira por 3 dias ou 5 dias preservado na geladeira. Não se esqueça que antes de servir, você deve deixar ele na temperatura ambiente para que ele fique bem cremoso.
receita é maravilhosa, o efeito é maravilhoso, fácil e não tem erro. Ela pode cobrir cupcakes, bolos, usando diversos bicos de confeitar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!